Senhoras e senhores, tem início a solenidade da abertura do primeiro Congresso Internacional da ABRAPT e 5º Congresso Internacional de Tradutores. Inicialmente, são convidados a compor a mesa as seguintes autoridades: o presidente da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, professor Dr. Walter Carlos Costa. O pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Juarez Vieira do Nascimento, neste ato representando a pró-reitora professora Joana Pedro e a professora Roselane Neckel, reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. A vice-presidente da ABRAPT, professora doutora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, da Universidade Federal de Minas Gerais. O diretor do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Dr. Felício Veslin Margotti. A coordenadora da pós-graduação em Estudos de Tradução, professora doutora Andréa Guerini, representando a chefe do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira, professora Silvana de Gaspari. Para fazer sua saudação, convidamos o presidente da ABRAPT, professor Dr. Walter Carlos Costa. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes nesse congresso da ABRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, que é o resultado de um grande esforço coletivo envolvendo um grande número de colegas, funcionários e estudantes de graduação e pós-graduação. Gostaria de destacar alguns números deste congresso que mostra a pujança da área dos estudos da tradução no Brasil. Houve 1.498 inscritos online e, no final, houve cerca de 1.700 inscritos. Mais de 700 comunicações de professores, tradutores e alunos de pós-graduação nacionais e estrangeiros, em 63 simpósios. Quase uma centena de alunos de graduação apresentando pôsteres. Mesas de conferências com dezenas de convidados nacionais e internacionais. Gostaria também de agradecer especialmente às autoridades presentes que acederam ao convite de participar da abertura do Congresso e que fazem parte desta mesa. Aos membros da diretoria, composta por colegas da UFMG, UNB, UFC e UFSC, e que ajudaram a implementar uma proposta que se caracteriza, como vocês podem ver, pela programação, pela inclusão e pelo estímulo à diversidade no campo dos estudos da tradução. Ao comitê científico que nos ajudou a escolher os conferencistas e os membros das mesas redondas. Aos convidados estrangeiros e nacionais que aceitaram vir ao Congresso. A colega Cláudia, que organizou a parte artística do Congresso, e aos colegas músicos e poetas que aceitaram o convite e que são colegas de estudos da tradução. Aos organizadores dos simpósios e aos alunos que se inscreveram para os pôsteres, garantindo uma ampla representatividade das pesquisas em curso no Brasil e em alguns outros países. Ao apoio financeiro e administrativo da CAPES, do CNPq, da FAPESC, da FAPEU, do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, do Departamento de Línguas Estrangeiras da UFSC também e da coordenação da PEGET. A comissão organizadora, a Secretaria da PEGET, nas pessoas de Fernando e Gustavo, e do pós-doutorando Marcelo, aos monitores e, em particular, a Letícia, que vocês todos conhecem por e-mail, imagino, e ao Adriano, que cuidaram da gestão de todos os problemas relativos à organização do Congresso. Finalmente, gostaria de fazer um agradecimento especial à colega Maria Helene Torres,
uma parceira de longa data, uma das fundadoras da PEGET, tesoureira da ABRAPT, que foi a principal idealizadora e executora de todas as decisões importantes relativas à organização desse congresso. Bem-vindos. Neste momento, fará uso da palavra a vice-presidente da ABRAPT, professora doutora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa. Bom, eu só posso, depois que o Walter falou tudo isso, dar as boas-vindas, agradecer a oportunidade de ter participado dessa diretoria, a diretoria brilhante, e é isso. Ouviremos agora a coordenadora da pós-graduação em Estudos de Tradução, professora doutora Andréa Guerini. Bem, boa noite a todos. Em nome do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras da UFSC e da Pós-Graduação em Estudos da Tradução, cumprimento as autoridades aqui presentes, a diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, os palestrantes nacionais e internacionais, professores, alunos, participantes, organizadores do 11º Encontro Nacional de Tradutores e 5º Encontro Internacional de Tradutores, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação estar aqui nesta mesa de abertura e também de poder participar desse congresso que conta com mais de 1.500 inscritos, como o Walter já falou, o que demonstra a vitalidade das pesquisas no âmbito dos estudos da tradução. Aproveito para destacar que este evento coincide com os 10 anos da aprovação pela CAPES do primeiro curso de pós-graduação stricto sensu em estudos da tradução do país, sediado nesta universidade, e que já titulou, até a presente data, 161 mestres e 15 doutores. Também é o momento da consolidação da revista Cadernos de Tradução, que recentemente passou a figurar como A1 no Qualis CAPES. Esse é um momento propício para compartilhar os resultados obtidos pela pós-graduação em estudos da tradução, mas também para vivenciar o esplendor dos estudos da tradução no Brasil em âmbito acadêmico. Então, desejo a todos um excelente congresso. Obrigada. Com a palavra, o diretor do Centro de Comunicação e Expressão, professor Felício Vesling. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa, já nominadas, professor Juarez, representando a magnífica reitora e a pró-reitora de pós-graduação, ao professor Walter e aos demais membros da diretoria da ABRAPT, a professora Andréa, coordenadora de pós-graduação em estudos da tradução. Em nome do Centro de Comunicação e Expressão e do Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras, do curso de pós-graduação em estudos da tradução, e de todos aqueles do Centro de Comunicação e Expressão e da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem participação e algum envolvimento nessa importante área de pesquisa e de estudos, temos o prazer de cumprimentar e receber todos os participantes desse grande e maravilhoso congresso organizado pela ABRAPT. Nós temos acompanhado o trabalho da comissão organizadora, que já há bastante tempo está envolvida na preparação desse evento, que hoje se inicia na Universidade Federal de Santa Catarina. E sabemos que o resultado e o trabalho é uma continuação de um grupo que já na década de 90 começou a se organizar para criar aqui o curso de pós-graduação em estudos da tradução. Ao longo desse tempo, a área vem se firmando e tem trazido grandes resultados. Da parte da direção do Centro de Comunicação e Expressão, damos a todos as boas-vindas e desejamos um excelente e proveitoso congresso. Muito obrigado.
Para seu pronunciamento, convidamos o pró-reitor adjunto da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, professor Dr. Juarez Vieira do Nascimento. Neste ato, representando a pró-reitora, a professora Joana Maria Pedro, e a professora Roselane Neckel, reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar novamente em nome da professora Roselane Neckel, magnífica reitora dessa universidade, e também da professora Joana Maria Pedro, que se encontra afastada num evento no exterior, né, saudando a todos os participantes deste evento. Cumprimento em especial ao professor Walter Costa e também a toda a diretoria da BRAPT, assim como também, né, o professor Felício Mangotti, professor Felício, diretor do Centro de Comunicação e Expressão, e muito especialmente também a professora André Guerini, coordenador do programa de pós-graduação em estudos da tradução aqui dessa universidade. Enquanto pró-reitor adjunto de pós-graduação, tenho atuado muito conjuntamente com os professores Walter e com a professora Andréia, especialmente para fortalecer e também inovar, internacionalizar e também aperfeiçoar todos os programas de pós-graduação, em especial esse curso, programa inovador e que está completando 10 anos nessa universidade. Sei do altamente comprometimento desses docentes, que espelha também os demais docentes desse programa e também os servidores administrativos, e muito especial também aos discentes desse curso. Sei o quão ele é importante para a realidade nacional, e assim também gostaria de cumprimentar a professora Sandra, que está aqui presente, a professora Sandra Regina Almeida, representante adjunta na CAPES, que muito nos honra com a sua participação neste evento. Assim também cumprimento a todos os visitantes, né, professores convidados nacionais e internacionais, para dizer o quanto nós estamos preocupados com fortalecer essa área. Eu penso que o tema central deste evento também é algo que tem que ser destacado. Falar sobre estudos de tradução e diálogos de interdisciplinaridade é um tema muito forte hoje, é muito corrente na CAPES. Nós temos realizado alguns eventos sobre interdisciplinaridade no Brasil e nós vamos sediar aqui na UFSC, agora em outubro, um seminário internacional que vamos discutir a interdisciplinaridade no ensino, na pesquisa e na extensão, envolvendo todas as áreas de conhecimento da CAPES. Então, penso que vocês já estão dando um passo, em termos para essa interdisciplinaridade, que muitas das áreas que são consideradas disciplinares não têm avançado. Então, eu gostaria de dar os parabéns à organização do evento pela temática e também desejar a todos uma boa estada aqui em Florianópolis e também um excelente evento aqui. Muito obrigado a todos. Convidamos os integrantes da mesa para que se dirijam aos lugares reservados na plateia, de onde, com mais conforto, poderão acompanhar a palestra, que será anunciada pelo professor Dr. Walter Carlos Costa, presidente da BRAPT, Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução. Então, eu chamo para compor a mesa a Sandra Regina Goulart Almeida. Bom, antes de apresentar a Sandra, eu gostaria de me desculpar se eu não agradecer a alguém que eu esqueci nos agradecimentos, e queria agradecer especialmente os intérpretes de Libras. Vocês viram que é uma tradição justamente no desenvolvimento da PEGET, houve muitas surpresas, algumas delas muito agradáveis. Entre essas surpresas foi o desenvolvimento de uma área específica de estudos da interpretação e principalmente de estudos de Libras, principalmente com a colega a Ronice Quadros. E vocês veem, quem frequenta a UFSC, muitos de vocês têm vindo regularmente à UFSC. Muitas vezes nós não temos interpretação para o inglês, ou para o espanhol, ou para o alemão, né? Ou para, como a gente gostaria, mas nós sempre temos, quase sempre temos aqui, muitas vezes mesmo em defesas de tese ou de mestrado, interpretação em Libras. É um ato de inclusão social que está bem de acordo com a nossa proposta. Eu passo então agora a apresentação da Sandra Regina Goulart Almeida, a quem eu agradeço ter aceito o convite formulado após uma ampla consulta ao Comitê Científico e à diretoria da BRAPT. Ou seja, não foi um convite meramente pessoal, foi um convite de consenso
tanto da diretoria da BRAPT como do comitê científico. A Sandra é especialmente louvável ela ter aceito, vocês sabem que ela é a coordenadora adjunta da área de letras na CAPES, e ela está envolvida em pesquisa, como vocês vão ver depois quando eu vou apresentar, e ela tem uma agenda apertadíssima, e ela fez, digamos, esse gesto, essa deferência com a PEGET, nós agradecemos bastante. Formada em letras pela UFMG, ela tem mestrado pela Universidade da Carolina do Norte, e doutorado também pela Universidade da Carolina do Norte, e pós-doutorado em literatura comparada pela Universidade da Colômbia e também aqui pela PGI da UFSC. Ela é professora titular, desde o ano passado, né, Sandra, da área de estudos literários da FALE, da UFMG, e é pesquisadora do CNPq, e também do Programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. A Sandra tem um perfil em que ela combina justamente a parte administrativa com a parte de pesquisa. Então, ela realmente é a encarnação, digamos, do ideal da universidade, né, que poucos de nós conseguimos cumprir. Ela foi diretora de Relações Internacionais da UFMG, secretária da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras de Linguística, ANPOL, subcoordenadora do GT Mulher na Literatura da ANPOL, e coordenadora do Centro de Estudos sobre a Índia. Vocês veem que ela também tem uma dimensão que agora estão descobrindo, a Sandra também já está nessa direção há algum tempo, nessa direção mundial. Ela foi também coordenadora do projeto de cooperação internacional, financiado pela CAPES e FIPSE, entre a UFMG, a UFSC aqui, e a Wayne State University e a New York University. E, atualmente, ela é coordenadora adjunta da área de letras e linguística da CAPES. É a primeira vez que alguém, assim, digamos, muito simpático, a tradução está digamos, na cúpula da CAPES. Ela atua na área de literatura comparada, literaturas de língua inglesa, pesquisando principalmente os seguintes temas: literatura contemporânea, crítica literária feminista, estudos de gênero, literatura pós-colonial, estudos da diáspora e do espaço na literatura contemporânea e, last but not least, né, tradução cultural. Muito obrigado, Sandra. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Walter, pela apresentação. É sempre um prazer estar aqui de volta na UFSC. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Eu gostaria de iniciar essa fala com os meus mais sinceros agradecimentos pelo honroso convite da diretoria da ABRAPT para abrir esse congresso. Na pessoa do seu presidente, professor Walter Costa, meu colega e amigo, cumprimento toda a mesa diretora e todos os colegas aqui presentes e agradeço a confiança em mim depositada. Os colegas mais próximos sabem que não foi sem resistência e hesitação que aceitei esse convite. É uma enorme responsabilidade assumir essa posição, dado o fato de que não sou propriamente, ou melhor, talvez deva dizer que até pouco tempo eu não era, uma pesquisadora especificamente da área de estudos da tradução. A pesquisa nesse campo de estudos se iniciou por ocasião de um trabalho mais recente como tradutora. Essa, sim, é uma tarefa que eu realizo já há bastante tempo. Foi quando eu fui traduzir o texto da teórica indiana, radicada nos Estados Unidos, Gayatri Chakravorty Spivak, publicado como Pode o Subalterno Falar, que foi publicado em 2010. E, diante da árdua tarefa de traduzir, dessa tarefa tradutória, eu não poderia deixar de me debruçar sobre os textos teóricos dessa autora, em especial o prefácio. Ela usa muito o prefácio como exercício teórico, o prefácio que ela fez da sua própria tradução da gramatologia, o prefácio que ela escreveu sobre livros de contos da Machaveta Devi, que é uma escritora indiana, e o célebre A Poética da Tradução, de 92, no qual a teórica faz uma ligação entre a teoria da tradução e as questões de gênero e da crítica literária feminista, com a qual eu trabalho há bastante tempo, né? E o que me chamou a atenção, principalmente, foram os textos mais recentes, nos quais ela trabalha a questão da tradução cultural. A tradução como cultura,
questionada sobre a tradução para o inglês, outras reflexões sobre a tradução cultural, esses mais recentes, 2010, 2011. E algumas reflexões que aqui apresentam derivam não apenas desse espaço como pesquisadora e professora, sobre a qual o Walter falou, com enorme interesse nos estudos da tradução, mas também como a coordenadora adjunta da área de Letras e Linguística da Diretoria de Avaliação da CAPES, posição que ocupa no momento, né, eu falo sempre que eu sou o FMG, estou na CAPES até o próximo ano. Então, essa posição que eu ocupo no momento me permite vislumbrar com uma certa clareza o relevante papel que os estudos da tradução vêm desempenhando na área, em especial nos últimos anos, fruto, claro, do protagonismo e do trabalho incansável dos colegas, né, Walter, Maria Helene, o grupo aqui da UFSC, principalmente, mas também do momento atual de intenso trânsito entre povos e culturas. Pois, então, desses dois espaços de pertença, sobre o qual eu já falei aqui na UFSC, inclusive, de onde eu pretendo falar hoje. Gostaria, sim, de começar brevemente situando os estudos da tradução nesse contexto brasileiro, né? Então, desde que assumi essa posição na CAPES, há 2 anos e meio, temos procurado, o professor Demerval, que é o coordenador titular da área, fazer um mapeamento, um diagnóstico da área de letras e linguística, com o objetivo de detectar a situação da área, subsidiar uma política específica de indução e fortalecimento de determinados campos, né? Nesse sentido, observa-se o destaque que pode ser observado. Eu fiz um mapeamento, primeiro da área de literatura, depois eu cotejei com a área de linguística também, e fiz um levantamento sobre os estudos da tradução. Então, observa-se o destaque dos estudos da tradução como um dos mais profícuos da nossa área. Isso sem mencionar o número crescente de cursos de graduação voltadas para a área de tradução. Pode-se afirmar que, pelo menos no contexto brasileiro, o século XXI é o momento dos estudos da tradução. Como todos sabem, foi mencionado aqui, né, o PGET foi o primeiro a ser criado no Brasil, de pós-graduação, seguido pelo da UNB e depois da USP, e vários outros que estão sendo formados no momento. Então, é um momento especial para a pós-graduação brasileira nesse campo. E tem havido, como podemos observar, um aumento exponencial desse campo, né? Vários programas também têm atualmente linhas de pesquisas e áreas de concentração que se dedicam às questões da tradução. Os produtos da área da tradução e o papel do tradutor também já estão reconhecidos nas avaliações da agência há bastante tempo. Um livro traduzido equivale a um livro autoral, e mais recentemente nós incluímos a tradução de artigos como sendo equivalente a um artigo autoral também. E vale ressaltar ainda 2 questões fundamentais, que até foram mencionadas aqui nessa mesa de abertura, que têm balizado a avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil e que são caras à área de estudos da tradução. O primeiro é a natureza interdisciplinar ou transdisciplinar do campo, né? Aspecto cada vez mais valorizado e destacado, não apenas no contexto da CAPES, mas também no contexto do nosso momento atual. Os estudos da tradução colocam em diálogo, mais do que qualquer outra área, da grande área de letras e linguística, não só esses 2 campos disciplinares, mas também vários outros, como a sociologia, a filosofia, os estudos da computação. Então, ele é um campo predominantemente transdisciplinar e disciplinar, no momento em que as agências, as universidades têm investido na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade. Basta ver o título desse evento, que é dedicado a esse campo. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é a ênfase na contínua internacionalização da área, fruto da natureza específica também do trabalho tradutório, que incentiva os trânsitos entre pesquisadores e instituições e faz de seu objeto de estudo um relevante produto, uma relevante produção acadêmica internacional. Então, essas 2 questões, essas 2 ênfases que nós temos observado na pós-graduação brasileira, da interdisciplinaridade e da internacionalização, falam diretamente aos estudos da tradução.
A ênfase desses dois aspectos tem garantido um espaço privilegiado dos estudos da tradução como campo disciplinar, que se abre cada vez mais para o diálogo transdisciplinar e se mostra atento à responsabilidade do ato tradutório nesse momento profícuo de mobilidades culturais. É nesse contexto que proponho hoje abordar a temática da tradução, em especial a tradução cultural, que é a que me interessa, na contemporaneidade, procurando trilhar os caminhos do estudo da tradução em um contexto que me interessa, que é da crítica das teorias contemporâneas, em especial ligada à literatura, né, que é minha inequívoca ancoragem acadêmica. Os estudos críticos da tradução cultural têm ocupado um lugar de destaque nos estudos literários e culturais, como todos sabemos, principalmente com a chamada virada cultural, iniciada no século anterior, tornando-se objeto de reflexão contínua nesse momento histórico marcado pelo transnacional e pelo global. Dessa forma, falar sobre o contemporâneo requer justamente esse questionamento que perpassa pelo papel relevante do tradutor transcultural, que eu estou chamando nesse momento. Então, ao propor indagar sobre o papel da tradução, principalmente em sua vertente literária, esse trabalho que eu gostaria de apresentar aqui hoje, que é fruto, já foi desdobrado em vários outros, já publiquei algumas questões, já apresentei também, eu gostaria de refletir sobre esses processos de tradução cultural nesse momento que nós vivemos, desses intenso fluxo entre povos, mas também de inevitáveis conflitos. Não é uma relação homogênea, mas sim, muitas vezes, assimétrica. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é como pensar a tradução como um processo de responsabilidade ética, inevitavelmente ancorada no contemporâneo em espaços de subalternidade e alteridade em contínua interação. E proponho, assim, uma reflexão sobre o que eu chamaria desse momento transnacional e transcultural da tradução, percorrendo um seguinte itinerário. Eu gostaria de começar com um exemplo de um romance do qual eu gosto muito e depois partir para questões mais teóricas, ligadas principalmente à teorização da Spivak, e concluir com um diálogo com algumas teorias já conhecidas no Brasil, e principalmente no Brasil. Eu começo com a parte que eu chamo cenas da tradução cultural. Eu vou citar uma passagem de um livro intitulado A Tradutora, da escritora sudanesa Leila Bouela, que diz, eu cito, o narrador fala: ela sonhou que chovia e assim não podia sair para se encontrar com ele como planejado. Não podia andar através das águas hostis, arriscar-se a borrar a tinta das páginas que ele havia pedido a ela que traduzisse. Ela tinha medo da chuva, tinha medo da neblina e da neve que chegavam a este país. Tinha medo até mesmo do vento. No ano passado, quando a cidade ficou escura com tanta neblina, ela se escondeu dentro de casa por 4 dias. Fim de citação. Então, com essas palavras, a narradora do romance, o nome dela é Samá, inicia a narrativa, relatando seu medo, sua dor, ao ser confrontada com a incomensurável experiência da tradução cultural. Como uma personagem do trânsito, nascida na Escócia, de pais sudaneses, tendo crescido no Sudão e agora de volta à Escócia, Samá, essa personagem principal, ela própria, sujeito da tradução e seu objeto, tipifica a experiência da contemporaneidade como um ato tradutório e também como uma experiência ambivalente por definição. Samar personifica tanto a informante nativa, porque ela se coloca nessa posição, segundo as palavras da Spivak, como a imigrante que atua como uma agente de trocas culturais, uma vez que, ao assumir o papel de tradutora oficial na Universidade de Aberdeen, ela traduz ao mesmo tempo em que vai, aos poucos, sendo também traduzida. O sentimento de dificuldade e mesmo de impossibilidade de entregar a tradução do árabe para o inglês de um manifesto político de um grupo islâmico, da qual havia sido incumbida de realizar a pedido de um professor, especialista em estudos do Oriente Médio, se mescla ao constante temor diante daquilo que lhe é diferente, metaforizado pela chuva, pela neblina, pela neve, que costumeiramente envolve a cidade nórdica, na qual é estranha e estrangeira. Aqui, nessa passagem, é a recorrente metáfora da neblina,
assim como ocorre em Coração das Trevas, né, do Joseph Conrad, conforme relata Homi Bhabha. Homi Bhabha faz uma leitura dessa temática da neblina, como essa impossibilidade de tradução, que torna significativa a atividade tradutória transcultural, como algo que encobre e oculta, que impede a clareza, o discernimento, o entendimento, mais do que aquela costumeira evocação da ponte como ligação e elo do ato tradutório, sobre a qual nos fala Sherry Simon. O sonho, nesse caso o pesadelo, né, da Samá, elemento central para a religião islâmica, a qual pertence a personagem, revela a experiência tradutória da contemporaneidade, a impossibilidade material da tradução que se esfacela frente ao temeroso terreno de incerteza tradutória e do risco iminente, aqui simbolicamente evocado pelas imagens da neblina e das águas hostis. É ainda a tarefa e a responsabilidade, é essa parte que me interessa, de ter que traduzir um texto de um grupo revolucionário e marginalizado, sem voz ao poder, escrito em uma linguagem própria desses grupos, eu cito, um manuscrito pessimamente fotocopiado e cheio de erros de ortografia. Fim de citação. Então, essa tradução desse texto para uma língua hegemônica, o inglês, que a coloca nesse estado de incerteza, indeterminação, sendo essa a fonte do pesadelo revelador. No entanto, a tradução ela é realizada pela própria necessidade de inserção do sujeito como tradutor no espaço habitado por Samá. Temos, então, por um lado, a inerente impossibilidade, concretude e o limite da tradução, já teorizado amplamente por vários críticos, né? E, por outro, a inevitabilidade dessa condição. Ela tem que traduzir, é a maneira dela de sobreviver nesse país. A tradução se efetua, então, no espaço conflituoso, mas também produtivo, entre o traduzível e o intraduzível. Ela se encontra, assim, em que já foi também teorizado, num dilema onde no impasse, como fala Derrida, um suposto duplo vínculo, né, nessa situação. Então, o que me interessa nessa cena, e a qual eu vou retornar no final da minha fala, é justamente a possibilidade de pensarmos essa tradução cultural por meio de dois vetores sobre os quais pretendo discorrer, que está no título da minha fala, que é o conceito de aprendizagem e de equivalência nesse contexto da tradução cultural, né? Então, passo a terceira parte do meu trabalho, tradução cultural, aprendizagem e equivalência. Ao concluir o prefácio da tradutora de Mapas Imaginários, tradução dos contos da Dev, a Spivak evoca uma imagem significativa que ressurge mais adiante em outros textos. A tradução como o ato infindável de tecer, um ato invisível de urdir, reparar, consertar, colar, com respeito, o que é cuidadosamente orquestrado pelo tradutor em um incessante processo de ida e vinda na tentativa de ler as narrativas que compõem a substância de uma cultura. Assim, nesse trabalho cuidadoso e meticuloso de tessitura, de ir e vir, mais do que uma metáfora que descreve a experiência ambígua daqueles que vivem entre culturas, como argumentam alguns críticos, né? Sherry Simon fala dessa metáfora, né, em seu estudo, a tradução perde seu sentido literal e se torna, ao invés de uma metáfora, uma catacrese. A catacrese, como sabemos, é uma figura de linguagem definida pelo emprego de palavras fora de seu significado real e, portanto, muitas vezes associada a um uso errôneo, entre aspas, da língua, a um desvio no uso da linguagem. Por falta de um termo específico para designar algo, pega-se de empréstimo uma que já existe. É, no entanto, o seu sentido corrente, dicionarizado, que me interessa. E eu cito do dicionário Wise, catacrese é uma metáfora já absorvida no uso comum da língua, de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal, e que serve para suprir a falta de uma palavra específica que designe determinada coisa. Em nosso contexto, o processo tradutório se torna algo tão comum, indispensável, e no contexto da personagem desse romance também, que perde sua condição metafórica, já que não pode ser substituído por nenhum outro termo. Nesse caminho teórico, essa teorização sobre a questão da catacrese, vem da teorização que Spivak faz da psicanalista Melanie Klein, segundo a qual o trabalho de formação, de constituição do sujeito, e tudo isso ela segue toda a linha do Freud sobre os sonhos e a memória, ela funciona, na verdade, como uma tradução catacrética, no sentido que é algo indispensável para a formação do sujeito. Como, e eu cito,
como da Melanie Klein, é um movimento de vai e vem, um traslado incessante que produz o sujeito, que dá origem a um sujeito responsável e ético, que essa é a parte que me interessa. Ou seja, e eu cito da Spivak, a constituição do sujeito como um ser responsável é um tipo de tradução. A tradução, então, se torna algo mais do que uma simples tradução ou apenas algo que transfere, que verte algo de uma coisa para outra. E não é apenas conduzir. Né? A partir de Klein, podemos dizer que, como diz Spivak, tornar-se humano, então, é uma economia incessante de tradução. Quer dizer, você tem que traduzir para se tornar um sujeito. Assim como ser humano é estar comprometido com o outro. E essa tradução da formação do sujeito, ela está ligada com esse contato com esse outro. Né? O outro, os registros do outro, as inscrições do outro. Assim, no sentido geral, a tradução instaura algo mais do que o ato de apenas conduzir ou transferir significado, pois estaria no cerne da constituição do sujeito, pois muitas vezes a tradução não está sob o controle do sujeito que está traduzindo. Ela é parte constitutiva da formação desse sujeito. Já no sentido estrito, da tradutora, que traduz a partir de uma língua e narrativas constituídas, como é o caso da personagem que eu analisei, a tradução é também um ato de reparação, de obrigação, de dívida e de responsabilidade, se formos ler por essa vertente psicanalítica da formação do sujeito. Para refletirmos um pouco mais sobre a possibilidade da tradução como catacrese, recorro também a Homi Bhabha, que nos fala em Um Local da Cultura, de fazer do direito de significar um ato de tradução cultural, a importância de fazer do direito de significar um ato de tradução cultural. Essa reflexão implica considerar questões pertinentes sobre a tradução com relação aos sistemas de poder a ela intrínseco, sobre o qual nos fala Pascal Casanova, Marie-Hélène também trabalha com essa área. Né? Mas somente podemos pensar nessa estrutura de poder em termos relacionais. Como nos lembra Augusto de Campos, tradução é crítica, uma das melhores formas de crítica. Fim de citação. Fazendo cor a essa proposta, propõe trazer uma reflexão sobre a tradução como esse ato simbólico e crítico catacrético. Se podemos falar que a tradução sempre foi necessária, apesar de vários críticos mencionarem essa impossibilidade também, e que os trânsitos entre culturas que levam à necessidade da tradução, uma recorrente realidade, não podemos negar que atualmente esse panorama, em muito, se expandiu com os movimentos populacionais em várias direções, originando um tráfico de ideias e formas e práticas culturais pelo mundo inteiro e que acompanham essas migrações, bem como o avanço tecnológico que coloca vários sujeitos em diferentes partes do globo em contato virtual imediato. Tudo isso faz da tradução linguística e cultural não apenas um instrumento de contato e transferência de significados, mas se torna algo imprescindível e já constitutivo da linguagem, como a catequese, como eu procurei mostrar. Não se pode pensar nesse momento histórico em que vivemos sem refletirmos sobre a tradução efetuada de sujeitos que ocupam espaços marcados cultural e historicamente. Partindo, então, da consideração de que a linguagem é um processo de construção de significado, um meio através do qual fazemos sentido das coisas e de nós mesmos, e assim produzimos nossas identidades, Spivak ressalta que a tradução nos permite esse contato com uma linguagem que pertence a vários outros. Na base de seu argumento está uma noção de sedução do texto, que é diferente da teorização de Benjamin, de sedução, aludindo no sentido de etimológico, não do tradutor, não do tradutor ou da tradutora, numa inversão etimológico, mas aludindo a levar para o lado, desviar do caminho, a sedução nesse sentido, desviar do caminho, transgredir. E a concepção da tradução como mais íntimo ato de leitura, que faz com que o tradutor, seduzido pelo texto a ser traduzido, se entregue a ele e se renda. Assim, é essa a questão da sedução, o tradutor ou a tradutora deve tentar compreender as pressuposições, do escritor, isso é, entrar nos protocolos do texto, como já dizia Derrida.
não nas leis gerais da linguagem, mas nas leis específicas que regem a elaboração desse texto, que tem uma história e uma geografia próprias. Isso requer um contato próximo com esse texto através de uma leitura aprofundada, crítica e, principalmente, íntima. Eu percebo nessa teorização essa inspiração do Benjamin, e que vários críticos viram como um erótico da tradução, ou o erotismo da submissão, ou de uma poética da sedução da tradução. Eu prefiro ler essa intimidade da tradução em termos de uma poética e uma política da hospitalidade na tradução. Essa hospitalidade já teorizada por Levinas e por Derrida também, que aparece implicitamente na proposta de uma política da tradução, na minha leitura do trabalho da Spiva. Principalmente se pensarmos na sedução como um desvio de um caminho previamente estabelecido, como eu mencionei. Então, a hospitalidade aqui implica o ato de estar com o outro, de assumir a responsabilidade pelo outro, no sentido que Melanie Klein fala, porque a nossa constituição do sujeito, ela se estabelece a partir da nossa percepção de responsabilidade com o outro. Uma possibilidade, por vezes, negada e, por isso mesmo, questionada, de uma acolhida incondicional do outro enquanto o outro, resguardando o respeito por esse outro e a aceitação de sua diferença por meio de um aprendizado ético e de uma ética da hospitalidade. Então, essa é a questão da aprendizagem que eu gostaria de apresentar. Como a ambivalência inerente à impossibilidade e à necessidade da tradução, a hospitalidade também ela aparece como esse conceito paradoxal, né? A necessidade na etimologia, hospitalidade, hostilidade, sobre o qual trabalha Derrida. De modo que, eu cito, o convite, a acolhida, o asilo, o albergamento passam pela língua ou pelo endereçamento do outro, pois, como lembra Derrida, a língua é hospitalidade. É nesse sentido que a tradução ensejaria, a meu ver, um ato de hospitalidade para com o outro que está no cerne dessa responsabilidade ética, uma responsabilidade da ordem do direito mais do que dever. Dessa forma, uma poética da tradução, nos termos que eu tenho proposto, ela é solidária e hospitaleira com o texto original, ciente da possibilidade de violência epistêmica, esse é o grande problema, rendendo-se ao texto, sendo literal, sendo equivalente, através de uma aproximação intensa com o texto, sua linguagem, seu histórico, sua geografia. Spiva critica o ato de tornar um texto mais acessível, pois, ao tentar simplesmente transferir conteúdo de uma língua aprendida rapidamente, o tradutor poderia estar fazendo o conhecido já histórico, né, a histórica traição do texto. Mas estaria, mais do que a traição, que não é o que interessa tanto a ela e nem a mim, nesse caso, estaria, por vezes, realizando uma violência epistêmica no sentido político, dado ao contexto. Assim, ao falar em intimidade, solidariedade, hospitalidade e, principalmente, aprendizado e equivalência, segundo minha leitura, como uma posição teórica e política, Spiva declara que a primeira obrigação do tradutor cultural é aprender profundamente, no sentido ético, a língua materna do texto a ser traduzido. Essa é a preparação para a intimidade da tradução, diz a autora. Essa é a tarefa, a obrigação, o dever do tradutor. Nesse sentido, como não se pode apenas, eu cito da Spiva, apenas ler livros que supostamente traduzem outras culturas e nem aprender todas as línguas do mundo, a tradução se faz imprescindível como um fenômeno complexo de responsabilidade ética singular. O tradutor ou a tradutora deve, em primeira instância, portanto, aprender essa língua a ser traduzindo, desfazendo-se de seus próprios privilégios de fala e de intervenção, através dessa fidelidade, não fidelidade linguística ao texto, mas fidelidade ao texto que está sendo vinculado no sentido ético e político. Essa prática endossaria uma tradução que se efetua por meio de um trabalho de um leitor como tradutor, que se afasta de si mesmo, e faz o movimento através da linguagem em direção ao outro, um outro que, na prática tradutória, é frequentemente, no caso da Spiva, identificado com o subalterno. É nesse sentido que o paradoxo da tradução, já elaborado por vários críticos, requer que esse tradutor enfrente a responsabilidade ao traço do outro, o traço no sentido das marcas desse outro, os vestígios, as inscrições. Eu cito da Spiva: devo sugerir que se pense no traço como processo, ao invés de se pensar na tradução levada a cabo, concluída,
o traço do outro, os vestígios, as inscrições do outro, o traço da história e mesmo os traços culturais. Fim de citação. A responsabilidade a esse traço do outro, a essas marcas, vestígios, inscrições, no contexto social, cultural, histórico, daquilo que às vezes traz consigo sem mesmo perceber, se refere a essa singularidade ética, ao acolhimento, ao movimento dialógico entre o eu e o outro. Negar o direito à tradução. Negar o direito. Eu falo rápido, geralmente, tá? Negar o direito à tradução, ou efetuar uma tradução, por vezes inadequada, instaura, sim, essa violência epistêmica que revela essa falta de responsabilidade ética e um silenciamento do subalterno. Então, essa é o perigo da violência da política de tradução e a necessidade da constituição do sujeito da reparação, segundo a teorização de Melanie Klein. Assim, qual que é o nosso papel como tradutores? Traduzir entre uma dessas extremidades, evitando sempre a polarização. Ao clamar pela intimidade com o texto e a familiaridade no contexto, no forte senso do terreno específico do original, a preocupação é com essa responsabilidade que traduz sempre de uma língua minoritária, ou em vias de extinção, para uma língua majoritária, como é o caso do inglês e como é o caso da cena que eu relatei no início do romance A Tradutora. Justamente pelo risco de uma violência geral da culturação como tradução. Dessa forma, a tradução cultural se coloca no terreno ambíguo das transações e das relações culturais em zonas de contatos assimétricas, sobre a qual já nos falava Mary Louise Pratt, na década de 90. Spivak problematiza as transmissões culturais entre o centro e as culturas marginais, chamadas marginais, né? Demonstrando a desmedida e a violência de uma tradução que está alheia tanto à responsabilidade quanto à cumplicidade do tradutor, tradutora, atentando para a necessidade de estarmos sempre vigilantes. Esse é um termo do qual eu gosto muito. É preciso ainda proceder a uma crítica persistente ao que ela chama de permeabilidade restrita de traduções culturais e linguísticas. Isso é, ao fato de que ninguém jamais traduzirá da língua fulane ou maia quiché, por exemplo, sem uma agenda ou interesses específicos. Um possível fracasso epistemológico da tradução revelaria a dificuldade, mas também a necessidade de fazer um movimento de compreensão entre línguas e culturas diferentes, o qual deveria estar no cerne da percepção da tradução cultural. Então, é justamente essa preocupação com o fracasso dessa tradução responsável, que não deve acontecer, que permeia os textos mais recentes da autora sobre tradução e sobre a qual eu gostaria de falar um pouco mais. Eu passo agora para a última parte da minha fala, que faz justamente um diálogo com algumas teorizações aqui do Brasil e essas questões levantadas. Dessa forma, podemos indagar como pensar a tradução, principalmente na contemporaneidade, diante desse quadro sobre o qual eu falei, se, por um lado, Spivak traz a voz do subalterno para o centro da teorização sobre tradução, por outro, seu discurso oscila perigosamente entre dois polos dicotômicos, entre a esperança de uma utopia realizável, de uma responsabilidade ética para com o outro, que seria o ideal libertário da tradução, e a crença na impossibilidade de agenciamento e, por conseguinte, no fracasso da tradução cultural, da tradução sempre como uma possível violação. No entanto, podemos pensar nesse posicionamento não como um paradoxo, mas como uma relação intrínseca do ato tradutório, seu uso ideológico e político e a posição de intelectuais que trabalham com a tradução em tempos e espaços transnacionais e também, por vezes, periféricos. Se a tradução está inevitavelmente atrelada a uma lei do mais forte, cabe, então, a proposta de transgredi-la, como já mencionaram nossos mais renomados teóricos da tradução da década de 70 e 80, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Silviano Santiago, que apresentam uma postura revolucionária a respeito do tema. Diferente desses, como procurei mostrar, Spivak elabora uma teoria comparada da tradução que faz com que o tradutor, a tradutora, resguarde o espaço ocupado pelo subalterno, sua língua e sua cultura, no trabalho de tradução do que ela chama do idioma para o padrão. Padrão seria uma língua hegemônica.
a teoria da transcriação, transtextualização, transluciferação de Haroldo de Campos, como todos sabemos, né, a partir de Augusto de Campos, efetua também uma transgressão por meio da apropriação da energia vital do outro e da assimilação de conhecimento a partir da deglutição. Refere-se também à forma como digerimos o que vem de fora e procedemos a uma tradução criativa ou usurpadora, no sentido positivo, em um ato de transgressão com relação ao elemento estrangeiro e homogêneo, encenando uma tradução da literatura ocidental para uma marginalizada, que seria o caminho inverso ao que fala Spivak, né? De forma similar, Silviano Santiago discorre, em seu consagrado texto, O Entre-Lugar, do discurso latino-americano, sobre uma tradução que ele chama de transformadora, seguindo muito sentido, tanto de Derrida como de Benjamin, que efetua, eu cito, do Silviano, a transgressão contra o modelo, a transgressão ao modelo proposto, pela necessidade de produzir um novo texto que afronte o primeiro e muitas vezes o negue. Fim de citação. Assim, o conhecimento concebido como produção dá contorno à transgressão como forma de se expressar, como um conhecimento que vem de fora e que é assimilado e traduzido pelo escritor latino-americano, que realiza seu ritual antropofágico no entrelugar, eu cito, entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão. Fim de citação. A teorização dos irmãos Campos, assim como a de Silviano Santiago, revela, à primeira vista, um caminho reverso àquele trilhado por Spivak. No entanto, Santiago inicia seu texto com uma reflexão que se aproxima daquela elaborada por Spivak. Ao refletir sobre o processo de colonização na América Latina, Santiago afirma, e eu cito, o código linguístico e o código religioso se encontram intimamente ligados graças à intransigência, à astúcia e à força dos brancos. Pela mesma moeda, os índios perdem sua língua e seu sistema do sagrado e recebem, em troca, o substituto europeu. Fim de citação. E continua Silviano Santiago. Evitar o bilinguismo significa evitar o pluralismo religioso e significa impor o poder colonialista. Fim de citação. Essa é a violência epistêmica sobre a qual nos fala Spivak. E é em resposta a essa violência na contemporaneidade que a autora delineia sua teoria da tradução responsável e ética, sobre a qual eu falei no início. Se Santiago nos revela um aspecto de nosso passado colonial, do silenciamento do subalterno e do apagamento de sua língua, a teoria da tradução de Spivak atenta para o risco de esse passado se perpetuar no nosso atual momento transnacional. E daí a necessidade de estarmos sempre vigilantes. A proposta de Spivak, em minha análise, não é incompatível com aquela elaborada pelos irmãos Campos e por Santiago em sua visão do papel de tradução como instrumento através do qual uma crítica à cultura e à colonização do pensamento e do conhecimento se efetua. Tanto os irmãos Campos e Santiago, quanto Spivak, oferecem uma crítica por meio de uma mirada periférica, pelo descentramento dos estudos da tradução cultural, apresentando dois lados de um mesmo fenômeno e teorizando a partir de um outro lugar não hegemônico. Spivak problematiza as transmissões culturais entre o centro e as culturas marginais, assim como fazem Augusto, Haroldo de Campos e também Santiago, mas por outro viés. Em comum, pode-se discernir o conceito de hospitalidade dada ao outro, seja esse o grande outro lacaniano, cujo discurso é subvertido, ou o outro subalterno, cujo discurso é escutado e respeitado. Ao invés de canibalizar o acervo ocidental, como querem os irmãos Campos, nas palavras de Costa Lima, Spivak desestabiliza esse mesmo acervo ao propor a inserção do discurso do outro subalterno por meio dessa tradução responsável, ética, sobre a qual eu falei. Se para Campos e Santiago a transgressão é essencial para vencer a dependência e o neocolonialismo, e a tradução, transcriação, um ato de rebeldia e apropriação do centro pela periferia, Spivak endossa um questionamento que também deve surgir da periferia para desestabilizar o centro, mas por um ato de responsabilidade, aprendizado ético, para com a tradução da língua do subalterno, que pode se tornar uma mercadoria rentável
e fetichizada, no sentido que hoje procura-se, por vezes, conhecer a língua do outro para explorá-lo ou para falar por ele. Interessa-me, em especial, a insistência em desafiar, nesses casos, os discursos hegemônicos e também nossas próprias crenças como leitores, tradutores, produtores de saber e conhecimento, pensando a teoria crítica e, em especial, a tradução cultural, ou mesmo a tradução como cultura, né? E, no meu caso, a literatura comparada, que é o meu locus de enunciação, como uma prática intervencionista, engajada, desestabilizadora, que efetua uma fratura epistemológica e insere uma mirada revigorada, tanto no campo discursivo, quanto na esfera de uma atividade política contestadora. Retorno agora brevemente, para concluir minha fala, à cena a qual iniciei esse trabalho. Ela evoca o impasse, como eu disse, o duplo vínculo, do ato tradutório transcultural, quer seja pela responsabilidade e dificuldade da tradução eticamente referenciada. Esse episódio prefigura um contexto de tradução cultural que instala o desconforto e evidencia uma suposta pretensão de transparência tradutória que desloca o conceito de tradução, instaurando a fratura e a crítica em seu cerne. É esse ato de tradução cultural que, mesmo irresoluto, no caso do romance, marca um espaço de reinscrição que delineia a emergência de um outro possível signo de agenciamento, nos termos sobre o que fala Baba, que requer que tradutores culturais, e nesse caso a tradutora Samar, do romance, né, se coloquem diante de seus sujeitos, objetos, de maneira ética e responsável, mesmo como um impulso utópico, considerando os processos de aprendizagem e também de equivalência. Somente assim poder-se-á reescrever a costumeira percepção da tradução que não se efetua, como é o caso do sonho da Samar, para se resgatar a proposta de uma tradução cultural como catacrese que oferta a dádiva da escuta qualificada ao outro. Muito obrigada. Desculpa. Muito obrigado, Sandra, por essa leitura bastante pessoal, bastante autônoma e transitando entre os teóricos internacionais, os teóricos nacionais, um romance sudanês, acho que é um exemplo, eu acho que reflete bem, digamos, as preocupações nossas de estímulo à diversidade, à internacionalização. Eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês sabem que a UFSC disponibilizou um acesso à internet, Wi-Fi. Vocês podem procurar os monitores, eles dão os códigos para vocês, né, durante todo o congresso. E, digamos, podemos passar agora à próxima etapa mais agradável, que é o coquetel. Muito obrigado e até amanhã.